Boa noite, galerinha, meus queridos alunos da disciplina de Mecânica Geral 1. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas, e estamos aqui para a nossa última aula do semestre, certo? Essa é a nossa aulinha número 6, certo? Essa é a nossa última aula, certo? O último conteúdo da nossa prova N2 vai ser dado hoje. Hoje nós vamos falar sobre cálculo de forças resultantes de cargas distribuídas e vamos falar sobre pressão de fluidos, certo? Para finalizar o nosso capítulo 9 do livro Estática Mecânica para Engenharia do Hibley, certo? Então, eu já havia falado para vocês, vou só repetir aqui. A matéria da nossa prova vai ser apenas o capítulo 9, certo, galerinha? Tem um último itemzinho do capítulo 4, que é um caso particular do cálculo de força resultante de cargas distribuídas que tem no capítulo 9, certo? Então, o conteúdo da nossa prova vai ser o capítulo 9, beleza? Estudem e resolvam o máximo de questões possíveis, certo? O máximo possível, desculpe. Resolvam o máximo de questões possível, certo? Antes de iniciar a nossa aulinha de hoje, eu vou repetir novamente aquelas nossas regrinhas de conduta para que em seguida a gente inicie o conteúdo propriamente dito, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Beleza. Bem, antes de iniciar a nossa aula, né, como é de costume, né, toda aula eu tento apresentar isso daqui para vocês estarem sempre cientes das nossas regrinhas de conduta, certo? Então, para que possamos manter um ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário observar algumas regrinhas de conduta, certo? A primeira delas diz respeito ao preparo de vocês na hora que vocês forem acessar essas nossas aulas remotas, certo? É o preparo para a aula virtual, aqui no nosso caso, aula virtual assíncrona, que é a aula gravada. Então, vocês devem escolher na casa de vocês o local mais apropriado possível, certo? Se possível, separado de outras pessoas ou de atividades que essas outras pessoas possam estar realizando na casa de vocês, para que vocês tenham o máximo de atenção em cada uma dessas aulinhas quando vocês forem assistir essas nossas aulas. Além disso, não é permitido o compartilhamento das gravações dessas aulas ou os materiais disponibilizados pelo professor, certo? Então, é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico, nem criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas, sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Então, isso daqui vale tanto para atividades síncronas, que são atividades ao vivo, que normalmente são nossas reuniões, né? Quanto para atividades assíncronas, que são as atividades gravadas, certo? Só lembrando novamente, a nossa sala de aula virtual ela é uma extensão da nossa sala de aula presencial, portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege toda essa nossa dinâmica, tanto presencial quanto virtual. Ao ter acesso à aula virtual síncrona ou assíncrona, vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE, como no âmbito civil e criminal, certo? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje falando sobre cargas distribuídas em vigas,
certo? Então, consideremos aqui uma viga, que essa viga ela vai suportar um determinado carregamento, certo? Esse carregamento ele pode ter esse formato irregular, certo? E esse carregamento ele vai ser regido por uma equação W, certo? Uma equação W, e esse W ele vai variar ao longo de x aqui na nossa viga, certo? Ao longo do comprimento L, certo? Então, à medida que você vai andando aqui ao longo do eixo x, você tem uma variação desse carregamento, certo? A intensidade da força resultante desse carregamento ele vai ser igual ao somatório dos carregamentos representados por cada elementozinho infinitesimal desse nosso carregamento total aqui, certo? Então, a intensidade dessa força resultante em um comprimento dx, né? Se a gente pegar um pequeno elementozinho aqui de largura dx, o valor dessa força dW, desse elementozinho infinitesimal dx, vai ser igual a w dx, certo? Então, a força resultante de todo esse carregamento aqui vai ser equivalente à carga total W, certo? E essa carga total W vai ser igual à integral de dW. Essa integral de dW vai ser a integral de w dx ao longo de todo o comprimento da nossa viga, certo? Então, se a gente fizer a integral dessa função w em função de dx com o x variando de 0 a L, a gente consegue encontrar o valor da nossa força resultante. E essa nossa força resultante vai ser igual à integral da área dA, que é a integral da área desse nosso diagrama que representa esse carregamento, certo? Então, a área desse diagrama que representa esse carregamento vai ser igual à nossa força resultante, certo? E essa força resultante W, ela vai estar sendo aplicada no centroide dessa área aqui, certo? Vai estar sendo aplicada no centroide dessa área A aqui, certo? Beleza? Que aqui no caso o centroide em relação ao eixo x, ele é representado por essa coordenadazinha do centroide x barra aqui na nossa viga, certo? Então, essa carga resultante, ela deve ser aplicada em um ponto P, tal que provoque as mesmas reações de apoio que W igual a WX. O ponto de aplicação de P para a carga resultante será obtido igualando o momento gerado por W pela carga total em relação ao ponto O, a soma dos momentos das cargas infinitesimais, certo? Então, para a gente encontrar esse ponto de aplicação da força resultante, nós simplesmente fazemos o somatório do momento total vezes a coordenada do centroide, que é o ponto de aplicação da força resultante, vai ser igual ao somatório dos centroides dos elementozinhos infinitesimais multiplicado pelas áreas infinitesimais, certo? Então, x barra W, onde x barra o centroide da nossa área, vezes W, que é a carga total, vai ser igual à integral de x dW, onde a integral de x dW é igual à integral de xw dx. Essa integral de xw dx vai ser igual à integral de x dA na área, certo? Então, esse x aqui, ele representa o centroide de cada elementozinho infinitesimal representado por esse retângulozinho aqui, certo? Então, se a gente fizer o somatório de cada um desses x'inhos multiplicado por essas áreas infinitesimais aqui, que é exatamente a integral disso daqui, nós vamos ter que essa integral vai ser igual ao peso total do nosso carregamento multiplicado pela localização do centroide, no ponto de aplicação da nossa força resultante. Certo? Então, para encontrar essa coordenada x do ponto de aplicação dessa força resultante, nós temos que essa coordenadazinha vai ser igual à integral de x dw dividido pela integral de dw. E a integral de x dw a gente sabe que é igual à integral de x dA na área. E aqui a gente pode
simplificar a integral de dW, representando a integral de dW simplesmente pela integral de dA na área, certo? Porque a gente sabe que esse carregamento total, a soma desse carregamento total, ela é representada pela soma da área total do nosso diagrama que representa esse carregamento, certo? Então, o ponto de aplicação da força resultante, ele vai estar localizado no centroide da área que representa o carregamento distribuído, certo? Que é exatamente o centroide dessa nossa areazinha azul aqui, ó, certo? Então, o centroide dessa nossa areazinha azul vai ser o ponto de aplicação da nossa força resultante que representa esse carregamento total que está sendo aplicado nessa nossa viga de comprimento L. Beleza? Ok. Vamos agora exercitar o que a gente acabou de ver aqui, certo? Então, para exercitar esse conteúdo de cargas distribuídas em vigas, nós vamos resolver 3 exercícios, certo? Então, vamos lá. Parte 2, parte 1. Pronto. Então, vamos lá. O que é que ele pede para a gente fazer aqui nesse primeiro exemplinho aqui, né? Aqui eu coloquei exemplo, né? Deixa eu só mudar isso aqui, certo, galera? Tá aqui, exercício. Porque às vezes eu coloco exemplo e às vezes eu coloco exercício. Mas como todos os outros estão como exercício, eu vou colocar esse aqui, exercício também. Exercício. Certo. Pronto, vamos lá. Então vamos lá. O que é que ele pede aqui, pessoal? Aqui a gente tem uma vigazinha engastada aqui no ponto A, né? E ele pede para a gente determinar as reações de apoio da nossa viga. Então aqui a gente tem apenas um apoio, e esse apoio ele é um apoio que a gente sabe que ele é do terceiro gênero, né? Que ele é um apoio do tipo engaste, certo? Então, como ele é apoio do terceiro gênero, nós temos 3 reações de apoio nesse ponto A. Então ele pede para a gente calcular os valores dessas reações, certo? Então, pessoal, para encontrar os valores dessas reações aqui, a gente precisa encontrar a força resultante desse carregamento aqui, certo? A gente precisa encontrar a força resultante desse carregamento. Então, vamos lá. Então, o que foi que eu fiz aqui? Aqui eu já indiquei as nossas 3 reações, né? A gente vai ter uma reação horizontal HA, uma reação vertical VA e um momento de reação MA, certo? Então, como é que eu fiz a divisão desses carregamentos? Esse carregamento aqui, vocês reparem que aqui a gente vai ter um carregamento trapezoidal e um carregamento retangular. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi isso daqui em um retângulo, certo? Um retângulo de A até B, um carregamento retangular de A até B e um carregamento triangular ao longo desse comprimento de 6 metros aqui, certo? Então, eu dividi isso aqui em duas áreas, certo? Eu dividi isso aqui em área 1, que vai me dar uma força resultante FR1, e a área 2, que vai dar uma força resultante FR2, certo? Então, eu vou calcular uma força resultante para essa área aqui de carregamento e uma força resultante para essa áreazinha triangular de carregamento, certo? No caso de área de carregamento em forma de retângulo, a gente sabe que a força resultante ela vai ser aplicada exatamente no meio do nosso retângulo, certo? Então, a nossa força aqui vai estar sendo aplicada exatamente a 5 metros do ponto A, certo? E com relação à força resultante FR1, a gente sabe que a força resultante de cargas triangulares, ela vai ser representada por essa força resultante aqui, a uma distância de 1/3 desse nosso ponto A aqui, certo? Então, como esse triângulo ele tem uma base de 6 metros, ele vai estar a uma distância de 6 dividido por 3, que dá 2 metros em relação ao nosso ponto A, certo? Então, para encontrar a nossa primeira reação, eu simplesmente fiz o somatório das forças na direção x igual a 0. Como aqui nesse caso nós não temos nenhuma força na direção x, a nossa reação HA vai ser igual a 0. Em seguida, eu utilizei uma outra equação de equilíbrio para poder determinar mais uma reação de apoio.
Então, para determinar mais uma reação de apoio, eu utilizei o somatório das forças em relação ao eixo Y igual a 0. Então, em relação ao eixo Y, eu vou ter uma força FR1 para baixo, uma força FR2 para baixo e a força VA para cima. Então, eu vou ter FR1 mais FR2 igual a VA. E a gente já viu que essas forças resultantes, elas vão ser representadas pelos diagramas dessas áreas, desses carregamentos aqui, certo? Então, o nosso FR1 vai ser igual à área 1, que é essa área de carregamento aqui de baixo, e o FR2 vai ser igual à área 2, que é a área desse triângulozinho aqui, certo? Então, A1 vai ser igual à área do nosso triângulo, que vai ser base vezes a altura sobre 2. A base vale 6 metros, a altura é 6 kN por metro menos 2, né? Que é exatamente essa diferençazinha aqui, certo? Porque 6 kN por metro é todo esse carregamento aqui, certo? E 2 kN por metro vai ser esse carregamentozinho aqui. Então, essa diferença vai ser igual à altura do nosso triangulinho, que é 6 menos 2, que vai dar 4 kN por metro. Então, essa área, base vezes a altura sobre 2, mais a área do retângulo, que vai ser igual a 2 kN por metro, multiplicado pelo comprimento, que vale 10 metros. Isso tudo vai ser igual à nossa reação VA. Então, fazendo essas continhas aqui, 6 vezes 4, 24, dividido por 2 dá 12, mais 20 dá 32. Então, a gente vai encontrar mais uma reação, aqui no caso a reação vertical no ponto A, que vai ser igual a 32 kN. Agora, nós vamos utilizar mais uma equação de equilíbrio para encontrar a nossa terceira reação de apoio. Para encontrar a nossa terceira reação de apoio, eu vou utilizar o somatório dos momentos em relação ao nosso ponto A igual a 0, certo? Então, quais são as forças que vão gerar momento em relação a A? HA e VA não geram momento em relação a A. Então, eu vou ter apenas FR1, FR2 e o nosso próprio momento aqui, que é a nossa reação aqui, certo? Então, com isso, a gente vai ter esse momento no sentido contrário aos momentos dessas forças. Então, esse momento MA, que é a nossa reação, vai ser igual à força FR1 vezes o braço de alavanca, que vale 2 metros, mais a força FR2 vezes o braço de alavanca, que vale 5 metros. Substituindo aqui os valores das áreas, né, que a gente já calculou, a gente vai ter que MA vai ser igual a 12 kN, que é a nossa A1, né, que é 24 dividido por 2, dá 12, vezes 2 metros, mais 20 kN vezes 5 metros. Com isso, a gente encontra a nossa última reação de apoio, que é o nosso momento MA, certo? O nosso momento MA, ele vale 124 kN vezes metro. Beleza, galera? Vamos agora para o exercício 2. Nesse exercíciozinho 2 aqui, a gente vai ter uma vigazinha biapoiada, ela tem 4 metros de comprimento, e a gente vai ter essas duas cargas triangulares aqui nessa nossa vigazinha, certo? Aqui ele dá essa distância de A igual a 1,5 metros, certo? Que é desse ponto A até o fim desse primeiro carregamento triangular aqui, certo? E ele pede para a gente calcular novamente as reações, certo? No ponto A, a gente tem um apoio do tipo de segundo gênero. Então, no ponto A, nós temos duas reações, uma reação vertical e uma reação horizontal. No ponto B, é um carregamento do tipo de primeiro gênero, é um rolete. Então, aqui no caso, nós temos apenas uma reação, e é uma reação vertical que eu chamei de VB, certo? Então, é a mesma coisa, né, galerinha? A gente tem que calcular as forças resultantes, representadas pelas áreas desses carregamentos aqui, certo? Então, a gente vai ter uma força resultante FR1 a 1/3 do ponto A aqui, né? E uma força resultante FR2 localizada a 1/3 do nosso ponto B aqui, certo? Então, a base desse triângulo, ele dá aqui na questão, ele já diz que vale 1,5 m. Então, 1/3 de 1,5 m vai dar 0,5 metros, que é exatamente a distância do ponto A até o ponto de aplicação da força resultante FR1. E a força resultante FR2 vai estar exatamente a 1/3 do comprimento da base desse triângulozinho maior aqui. Aqui esse triângulozinho maior tem uma base de 2,5 metros. 1/3 de 2,5 metros vai ser igual a
0,33 metros, né? 0,33 não, peraí, desculpa. É 2,5 dividido por 3, né? Vou botar aqui rapidinho. 0,83, pessoal, certo? Então, desse ponto aqui de FR2 até o ponto B, a distância é 0,83, que é exatamente 1/3 dessa base total desse triângulo aqui, que vale 2,50, certo? Então, como daqui para cá é 0,83, daqui para o restante aqui vai ser igual a 4 menos 0,83, certo? Então, 4 menos 0,83 vai ser igual a 3,17, que é exatamente esses 2,67 aqui mais 0,5 metros daqui, que dá exatamente os 3,17, certo? Beleza. Agora, nós vamos novamente aplicar as nossas equações de equilíbrio para encontrar as nossas reações, certo? Primeira equação de equilíbrio que eu vou utilizar novamente vai ser o somatório das forças em relação ao eixo x igual a 0. Novamente, como aqui se trata de uma viga com cargas apenas no sentido vertical, o nosso HA vai ser igual a 0 automaticamente. A próxima equação que eu vou utilizar para encontrar a próxima reação vai ser somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a 0. Quais são as forças aqui que vão gerar momento em relação ao ponto A? Em relação ao ponto A, eu vou ter a força resultante FR1, a força resultante FR2 e a reação VB, certo? Então, o nosso FR1 vai gerar um momento no sentido horário, FR2 vai gerar um momento no sentido horário também, em relação a A, e a reação VB vai gerar um momento no sentido anti-horário em relação a A. Então, com isso, eu vou ter FR1 vezes o braço de alavanca, que é 0,5 metros, mais FR2 vezes o braço de alavanca, que é 3,17 metros, vai ser igual a minha força VB vezes o braço de alavanca, que é o comprimento total da viga, 4 metros. Aí aqui a gente vai calcular os valores das áreas dos carregamentos, né? Então aqui a gente vai ter A1 vezes 0,5 metros, mais A2 vezes 3,17 metros, vai ser igual a VB vezes 4 metros. A área 1 representada por esse triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base do triângulo é 1,5 metros. A altura, 1.800 Newton por metro, dividido por 2, dá a força resultante. Isso tudo vezes 0,5 metros, a gente tem o momento que essa força resultante FR1 vai gerar em relação ao ponto A. Mais a área 2. A área 2 é outro triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. A base vale 2,5 metros. A altura, 600 Newton por metro, isso tudo dividido por 2, multiplicado por 3,17 metros, vai ser igual a 4 metros vezes VB. Então, com isso, a gente vai ter VB vezes 4 metros igual a isso daqui, né? Se a gente fizer essas continhas aqui, vai dar 675 Newton vezes metro, né? Mas, multiplicando tudo isso aqui, vai dar 2.377,5 Newton metro. Então, a gente soma isso daqui, divide por 4 e encontra a nossa reação VB, certo? Para encontrar a última reação, que é a reação VA, eu posso utilizar essa equação de equilíbrio aqui, né? Somatório das forças em relação ao eixo Y igual a 0. As forças que eu vou ter aqui em relação ao eixo Y vão ser VA, VB, FR1 e FR2. Então, VA mais VB vai ser igual a FR1 mais FR2. O VA eu não sei quanto é, e o VB eu já calculei aqui, dá 763,125 newtons. O nosso FR1 vai ser igual a 1 e o FR2 vai ser igual a 2, certo? Então, aqui eu vou ter VA mais 763,125 newtons, vai ser igual à área do primeiro triângulo, né? Que é 1,5 vezes 1.800 dividido por 2, que eu já tinha calculado aqui, que dá 675 Nm, né? Mais a área 2, que dá 2.377,5 Nm. Aliás, não, desculpe, peraí. Não, pessoal, aqui é momento. Aqui é momento, certo? Então, isso aqui, na verdade, eu calculei aqui, né? 1.350 newtons, certo, pessoal? 1.350 newtons.
Se multiplicar 1.350 por 0,5, aqui dá 675, certo? Então, essa área aqui vai ser igual a 1.350 newtons. E essa área aqui vai ser igual a 750 newtons, certo? Então, o nosso VA vai ser igual a essa área 1.350 mais 750 dessa área aqui, menos 763,125 newtons, que é o valor do nosso VB. Então, com isso, a gente encontra mais uma reação, que é a nossa, aqui no caso a nossa última reação, né? Que é a nossa reação vertical no ponto A, que é o nosso VA, que vale 1.336,875 newtons. Certo? Então, com isso, a gente finaliza mais uma questãozinha de carga distribuída em vigas. Vamos agora para a nossa última questão de carga distribuída em vigas. Questão 3. Deixa eu aumentar aqui. Eu não vou aumentar não, porque eu já fiz o desenho aqui, isso vai dar para vocês enxergarem por aqui, certo? Então vamos lá. Novamente, nós temos uma viga biapoiada, certo? Com diversos tipos de carregamento aí. Temos cargas distribuídas, cargas concentradas. E ele pede para a gente calcular as nossas reações de apoio, certo? O nosso primeiro apoio, que eu chamei de A aqui, ele é um apoio de segundo gênero, né? Então ele vai impedir translação vertical e translação horizontal. Então nós vamos ter duas reações, uma reação horizontal e uma vertical, que eu chamei de HA e VA. E no ponto B, como se trata de um rolete, nós vamos ter apenas uma reação de apoio, que eu chamei de VB. Certo? Então, para encontrar a primeira reação, que é o HA, eu utilizei a equação do somatório das forças em relação a x igual a 0. Com isso, eu encontrei o valor da minha reação HA igual a 0. A próxima equação de equilíbrio que eu utilizei aqui foi o somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a 0. Então, quais são as forças que vão gerar momento em relação ao ponto B? Então, a gente vai ter essas cargas distribuídas aqui, certo? A gente vai ter essas duas cargas concentradas aqui, certo? Então, o que foi que eu fiz em relação à distribuição dessas cargas distribuídas aqui? Como foi que eu fiz aqui? Repare que aqui a gente tem uma carga retangular. Desse ponto aqui até o ponto A, a gente tem uma carga retangular. Aqui do ponto A até esse outro ponto aqui, a gente tem uma carga trapezoidal e o restante aqui é outra carga retangular. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa carga retangular e transformei em apenas uma carga retangular. Eu dividi o trapézio em um pedaço de retângulo e somei esse retângulo com esse retângulo aqui, certo? Então, eu dividi aqui em três áreas. Então, tem essa área retangular aqui, representada pela essa força resultante FR1, essa área triangular representada pela força resultante FR2 e essa área retangular representada pela força resultante FR3, certo? Então, aqui eu tenho três áreas e três forças resultantes. O nosso FR1 vai estar sendo aplicado exatamente no meio desse carregamento retangular, né? É um carregamento retangular de 6 metros de comprimento. A força resultante vai estar exatamente no nosso apoio A. A força resultante FR2 vai estar exatamente a 1/3 de distância do final do nosso triangulinho aqui, certo? Desse ponto aqui, que vale exatamente 1 metro, certo? A base do triângulo vale 3 metros, 1/3 de 3 metros vale 1 metro, que é a distância da nossa força resultante FR2 até esse ponto aqui, certo? E a força resultante FR3 vai estar exatamente no meio desse outro retângulo aqui. Esse outro retângulo que tem um comprimento total de 3 metros, certo? Então, do FR3 até esse ponto aqui, a gente vai ter uma distância de 1,5 metros, beleza? Então, definidas essas forças resultantes e os pontos de aplicação de cada uma dessas forças resultantes, a gente consegue determinar mais uma reação de apoio utilizando essa equação de equilíbrio aqui, certo? Então, vamos lá. Somatório dos momentos em relação ao nosso ponto B vai ser igual a 0. Então, a gente vai ter aqui todas essas forças gerando um momento anti-horário na nossa viga
e a força VA gerando momento horário na nossa viga. A força HA ela não gera momento porque ela a distância perpendicular da linha de aplicação de HA até o ponto B vai ser igual a zero, porque essa força ela está sendo aplicada no sentido paralelo ao nosso ponto B. Então não vai gerar momento em relação a B. Então as únicas forças que vão gerar momento em relação a B vão ser todas essas forças que estão sendo aplicadas na viga aqui e a nossa força de reação VA. O VB também não gera momento porque é uma força que está sendo aplicada no ponto B. Então com isso a gente vai ter VA vezes o braço de alavanca, que vai ser 11 metros, né? Que é essa distância aqui, ó, 3, mais 3, mais 1, mais 3, mais 1, que dá 11 metros. Vai ser igual a FR1 vezes o braço de alavanca. Como está sendo aplicado no mesmo ponto A aqui, o braço de alavanca também vai ser 11 metros. Mais FR2 vezes o braço de alavanca, que aqui no caso vai ser 1 metro, que é a distância daqui para cá, mais 3, mais 1, mais 3, mais 1, que dá 9 metros. Mais FR3, que vai estar sendo aplicado exatamente na metade desse retângulo aqui, vezes o braço de alavanca, que vai ser igual a 1,5, mais 1, mais 3, mais 1, que dá 6,5. Mais 20 kN vezes 3 mais 1, que é 4 metros, mais 20 kN vezes 1 metro, que é o braço de alavanca com relação a essa força aqui, certo? Então, com isso, a gente vai ter VA vezes 11 metros, vai ser igual a FR1, que é igual a área A1. Essa área A1 vai ser igual ao quê? Base vezes altura. É um retângulo, né? A base vale 6 metros e a altura 10 kN por metro. Então, 6 vezes 10 kN por metro vezes o braço de alavanca, que é 11 metros. Mais a área do nosso triangulinho, que vai ser base vezes altura sobre 2, sendo a base igual a 3 metros e a altura igual a 20 kN menos 10 kN, que dá 10 kN, certo? Que é essa diferença aqui, ó. A diferença de 20 para 10, que dá 10. Então, vai ser 10 kN vezes 3 metros dividido por 2. 10 kN por metro vezes 3 metros dividido por 2. Isso tudo multiplicado pelo braço de alavanca, que vai ser 9 metros. Mais a área desse retângulo aqui, que vai ser 3 metros vezes a altura, que é 20 kN por metro, né? 3 vezes 20 vezes o braço de alavanca, que é 6,5. Mais esses dois momentos aqui, né? Esse momento de 20 vezes 4 vai dar 80 kN, mais 20 vezes 1, que dá 20 kN, somando os dois dá 100 kN. Beleza? Então agora é só calcular, né? Então 6 vezes 10 vezes 11 dá 660 kN. 3 vezes 10 dá 30, dividido por 2 dá 15, vezes 9 dá 135 kN, mais 3 vezes 20 dá 60, vezes 6,5 vai dar 390 kN, mais 100 kN. Isso tudo vai ser igual a 11 metros vezes VA. Então, somando tudo isso aqui e dividindo por 11 metros, a gente encontra a reação VA igual a 116,82 kN. Beleza? Agora vamos para o cálculo da nossa última reação, que é a nossa reação VB. Para encontrar a nossa reação VB, eu utilizei a equação de equilíbrio de somatório das forças em relação ao eixo Y igual a zero. Então, somatório de FY igual a zero, o que é que eu vou ter de FY aqui? Eu vou ter VA, VB, FR1, FR2, FR3, 20 e 20, certo? Então, VA mais VB vai ser igual a FR1 mais FR2 mais FR3 mais 20 mais 20. O nosso VA eu já sei que vale 116,82, mais VB, que é o que eu quero encontrar, vai ser igual a FR1, que vai ser igual à área do retângulo, que é 6 metros vezes 10 kN por metro, mais FR2, que é a área do triângulo, base vezes altura, sobre 2, 3 metros vezes 10 kN por metro dividido por 2, mais FR3, que é a área desse retângulo maior, que é a base vezes a altura, 3 metros vezes 20 kN por metro. Mais 20 vai ser 40, né? Certo? Então, nosso VB vai ser igual ao quê? 6 vezes 10, 60, mais 30 dividido por 2 dá 15, mais 3 vezes 20, 60, mais 40, menos o nosso VA, que vale
116,82 kN. Com isso, a gente encontra o valor da nossa última reação, que vale 58,18 kN. Beleza, galera? Então, com isso, a gente conclui esse conteúdo relacionado a cargas distribuídas em vigas. Beleza? Ok. Vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui foi aquele nosso último exemplo que a gente fez, certo? Essa vigazinha, ela foi gerada no software F2, que é um software que a gente vai utilizar até na disciplina de Mecânica Geral 2, certo? Depois eu vou ensinar vocês a utilizar esse software, muito interessante. Vamos continuar. Bem, agora nós vamos falar sobre resultante de um carregamento distribuído geral, certo? No momento, esse último conteúdo que a gente viu agora nós estávamos aprendendo a calcular a força resultante de um carregamento distribuído do tipo bidimensional, certo? Então a gente discutiu um método para simplificar um carregamento distribuído bidimensional em uma única força resultante atuando em um ponto específico, certo? Agora nós vamos ver como é que a gente faz para calcular a força resultante de um carregamento distribuído variável, tridimensional, certo? Em superfícies planas que podem possuir uma forma qualquer arbitrária, certo? Então, como é que a gente faz para encontrar a força resultante para esse tipo de carregamento aqui? Como é que a gente faz isso daqui? Então, vamos lá. Essa força resultante, pessoal, ela vai ser igual à integral da pressão que está sendo aplicada aqui em um determinado elemento desse nosso sólido aqui, certo? Representado por esse diagrama de forças aqui, certo? Então, vai ser a integral desse nosso P aqui. Lembrando que essa nossa pressão, ela vai ter valores distintos em cada ponto aqui do nosso diagrama de forças, certo? Então, cada pontozinho desse aqui, a gente vai ter uma coordenada X, uma coordenada Y e uma pressão referente a esse ponto. Uma pressão que vai estar sendo aplicada nesse ponto específico aí, certo? Então, a força resultante vai ser o somatório de todas essas pressões multiplicado por dA. dA, que é exatamente um elementozinho de área em que essa força está sendo aplicada aqui, certo? Essa nossa forçazinha dF. Então, aqui a gente vai ter uma forçazinha dF, que vai estar sendo aplicado nesse elementozinho de área dA, certo? E essa força dividido por essa areazinha é o que a gente chama, o que a gente conhece como pressão, certo? E a força resultante total disso daqui vai ser igual ao somatório, que é a integral, dessas pressões multiplicado pela área, certo? E esse nosso PdA vai ser igual à integral de dV no volume, que vai ser igual ao volume desse diagrama de carregamento aqui, certo? Então, para carregamentos tridimensionais, essa força resultante ela é representada pelo volume desse carregamento aqui, certo? A gente viu que cargas bidimensionais, cargas representadas de forma bidimensional, a força resultante ela vai ser igual à área desse carregamento. Para cargas tridimensionais, essa força resultante ela vai ser igual ao volume, certo? Em vez de ser igual à área, vai ser igual ao volume. Beleza? Então, a intensidade dessa força resultante vai ser exatamente igual ao volume total sob o diagrama do carregamento distribuído, certo? Então, vai ser representado por esse volume aqui, certo? E essa força resultante, ela vai estar sendo aplicada no que a gente chama de centro de pressão de carregamento, certo? Esse centro de pressão de carregamento ele vai estar localizado
determinadas coordenadas que a gente chama de coordenadas do centro de pressão, que é o x barra e o y barra. Certo? Para encontrar essas coordenadas de aplicação dessa força resultante, a gente vai ter que esse nosso x barra, que é a coordenada x desse nosso centro de pressão, vai ser igual à integral da área de x PdA dividido pela integral de PdA na área. Isso daqui vai ser igual à integral de x dv dividido pela integral de dv no volume. E a coordenada y vai ser a mesma coisa. A coordenada y vai ser igual a integral de y PdA dividido pela integral de PdA na área. Isso daqui vai ser igual à integral de y dv no volume dividido pela integral de dv no volume. Então, a linha de ação da força resultante vai passar pelo centro geométrico ou centroide desse volume aqui, certo? Sob o diagrama do carregamento distribuído. Beleza? Então, esse ponto aqui é o que a gente chama de ponto de centro de pressão, certo? Beleza? Então, pessoal, o ponto de aplicação dessa força resultante vai ser igual ao centro geométrico ou centroide desse volume representado pelo nosso diagrama de carregamento aqui, certo? Beleza, agora vamos falar sobre pressão de fluidos. Pressão de fluidos. Então, pessoal, de acordo com a lei de Pascal, um fluido em repouso, ele vai criar uma determinada pressão, e essa pressão, nesse ponto, ela vai ser a mesma em todas as direções, certo? A intensidade dessa pressão, que no sistema internacional ela é dada em Pascal, que a unidade é Newton por metro quadrado, ela é medida como a força por unidade de área, certo? E essa força por unidade de área, ela vai depender do peso específico do líquido, medido em Newton por metro cúbico no sistema internacional, ou pela densidade de massa desse fluido, que pode ser um líquido ou um gás, certo? Eu falei líquido, mas pode ser um líquido ou um gás. Na verdade, aqui a gente está tratando de fluidos, certo? E essa densidade de massa ela é dada em quilograma por metro cúbico também no sistema internacional. E, além do peso específico e da densidade de massa, essa nossa intensidade de pressão também vai depender da profundidade Z em metros do ponto a partir da superfície do fluido, certo? Então, lá na superfície do fluido, onde a nossa profundidade vai ser igual a 0 metros, a pressão vai ser igual a 0, certo? Porque a pressão na superfície vai ser igual a simplesmente a pressão atmosférica, certo? Então, não vai ter pressão hidrostática na profundidade de superfície Z igual a 0 metros. E essa pressão ela vai aumentando à medida que você vai aumentando essa profundidade Z, certo? E essa pressão, além de Z, ela vai depender do peso específico ou da densidade de massa ρ, certo? Então, a pressão vai ser igual a γ vezes Z, ou vai ser igual a ρ vezes a gravidade vezes Z, certo? Onde γ é o peso específico, o ρ é a densidade de massa e G é a gravidade. Onde G, normalmente, a gente considera como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Certo, galerinha? Então, aqui temos algumas observações importantes em relação ao cálculo dessas pressões, certo? A expressão anterior ela é válida para fluidos incompressíveis, que é o caso da maioria dos líquidos. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque os gases, por exemplo, eles são fluidos compressíveis, certo? Então, as pressões para gases, elas vão depender também de temperatura e de pressão, certo? Elas vão depender quer dizer, a pressão ela vai depender da temperatura, certo? Então, se você tiver uma variação de temperatura, você também vai ter uma variação de pressão no caso dos gases, certo? Porque os gases, ao contrário dos líquidos, ao contrário da maioria dos líquidos, eles são compressíveis, certo? Então, a gente vai tratar
dessa pressão hidrostática, como o nome já diz, para líquidos, certo? Então, em todos os pontos dessa figura ao lado, se a gente reparar aqui, a pressão ela vai atuar sempre na direção perpendicular à área da superfíciezinha DA, certo? É o primeiro ponto que a gente tem que atentar aqui para o cálculo dessas forças de pressão, certo? Então, percebam que nesse nosso ponto B, a gente vai ter uma pressão aqui P1 aplicada sempre perpendicular à nossa areazinha DA aqui, certo? As nossas pressões P2 também vão estar sendo aplicadas perpendicular em relação à nossa superfície aqui no caso no ponto D e no ponto C, certo? Uma outra observação importante é que no caso dessas pressões aqui, percebam que essas pressões são iguais porque elas estão situadas à mesma profundidade Z2 em relação à superfície do líquido. Diferentemente da nossa pressão P1 no ponto B, que vai estar a uma distância Z1 em relação à superfície do líquido, certo? Beleza? Então, aqui no ponto C e ponto D, nós vamos ter as mesmas pressões, certo? E no ponto B, a gente vai ter uma pressão menor, porque o nosso Z1 em relação à superfície do líquido, ele vai ser menor. E as forças resultantes de aplicação dessas pressões em relação a esses elementozinhos de área, essas pressões elas vão estar sempre sendo aplicadas perpendicularmente a esses elementozinhos de área, certo? Então, pessoal, aqui nós vamos ter basicamente 3 casos principais de pressão de fluidos, certo? A gente vai ter uma pressão sendo aplicada numa placa plana de espessura constante. A gente vai ter a pressão sendo aplicada numa placa curva de espessura constante. E a gente também vai ter a pressão aplicada numa placa plana de espessura variável, certo? Então, a gente vai ter basicamente esses 3 casos de pressões sendo aplicadas em placas, certo? Então, pessoal, o que é que a gente vai ter aqui? Nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui. Nesse primeiro caso aqui, pessoal, a gente vai ter esse diagramazinho de pressões aqui, certo? Esse diagrama trapezoidal de pressões. Por que esse diagrama ele é trapezoidal? Por quê? Porque nesse alinhamento aqui da placa, se a gente perceber aqui nessa vista, esse ponto aqui, que diz respeito a esse alinhamento da placa aqui, nós vamos ter pressões iguais. Porque todos esses pontos aqui eles estão situados a uma profundidade Z1 em relação à superfície do líquido, certo? E essas pressões, elas valem gama vezes Z1, certo? Essas pressões, elas valem gama vezes Z1. Já nesses pontos aqui, ó, nesse outro alinhamento aqui, esses pontos eles vão estar localizados a uma profundidade Z2 em relação à superfície do líquido, certo? Então, todas essas pressões aqui também vão ser iguais, mas aqui nesse caso elas vão ser iguais a o peso específico do líquido multiplicado pela profundidade Z2, certo? Então, aqui a gente vai ter uma pressão maior e aqui a gente vai ter uma pressão menor, certo? E esse é o nosso diagrama que representa as pressões que estão sendo aplicadas aqui pelo líquido nessa nossa placa aqui, certo? Essa placa ela tem um comprimento L e uma largura B aqui, certo? Então, como aqui a gente está tratando de uma superfície plana de espessura constante, a gente pode simplificar esse nosso diagrama nesse diagrama aqui, certo? Então, esse diagrama aqui ele pode representar esse diagrama tridimensional aqui, certo? Onde essa força aqui, aplicada aqui, vai ser igual a B vezes a pressão P2, certo? Vai ser igual a B vezes a pressão P2. Beleza? E aqui, esse carregamento aqui nesse outro ponto vai ser igual a B vezes a pressão P1, certo? Então, essa força resultante aqui, ela pode ser representada ela vai ser representada, deixa
Deixa eu ver aqui. Ela pode ser representada por essa áreazinha aqui, certo? Na verdade, ela é representada por esse volume desse diagrama aqui, mas ela também pode ser representada por essa áreazinha aqui, certo? Beleza? E essa força resultante, a resultante desse diagrama de volume aqui, essa força resultante vai passar pelo centroide desse diagrama de volume, esse centroide no ponto C, e vai ser aplicada aqui nesse ponto P que a gente chama de ponto de pressão. Lembrando que esse ponto de pressão, ele não vai ser igual ao centroide da nossa placa, certo? Essa força resultante, ela vai estar sendo aplicada num determinado ponto de pressão aqui, que não vai ser o centroide, não obrigatoriamente vai ser o centroide dessa placa aqui, porque esse ponto de pressão e essa força resultante vai depender da forma desse carregamento, certo? Então, a nossa linha de ação da força resultante, que é representada pelo volume desse diagrama aqui, ele vai passar pelo centroide do volume, lembrando que esse centroide no ponto C, ele vai estar fora da placa, certo? E ele vai atuar no ponto P, que a gente chama de ponto de pressão. Então, o ponto na placa que vai estar sendo aplicada essa força resultante é o que a gente chama de ponto de pressão, que ele vai estar bem aqui, ó, certo? Então, essa força resultante, ela não vai atuar no centroide da placa, ela vai atuar nesse ponto P, que é o ponto de pressão, certo? Agora vamos para as placas curvas de espessura constante. E se a gente tiver uma placa também de espessura constante, mas se essa placa ela for curva, como é que a gente faz para encontrar essa força resultante? Como é que a gente faz para encontrar essa força resultante? Pessoal, essa força resultante a gente também pode representar através desse diagrama bidimensional aqui, certo? Mas o problema desse diagrama aqui é que a direção de aplicação de cada um desses elementos infinitesimais de força aqui, ela vai variando. Então, reparem que a direção de cada elemento infinitesimal de força vai variando. E, além disso, a gente vai ter também a variação da intensidade de cada elementozinho infinitesimal de força aqui, certo? Então, pessoal, daria para a gente resolver esse tipo de questão para encontrar essa força resultante utilizando a integral, certo? Mas sendo que para utilizar a integral seria um pouco mais complicado para encontrar essa força resultante. Então, para encontrar essa força resultante, foi desenvolvido um método simplificado para poder facilitar a nossa vida, certo? Então, embora a integração possa ser usada para solucionar esse tipo de problema, existe um método muito mais simples, que é esse método que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse método, ele requer cálculos separados para as componentes horizontal e vertical dessa nossa força resultante, certo? Então, eu simplesmente peguei esse diagrama distribuído ao longo da comporta e dividi em 3 partes. Eu dividi em 3 partes, certo? Então, eu dividi num diagrama retangular na parte superior, dividi em um diagrama trapezoidal na parte lateral e o diagrama em contato aqui com a nossa comporta, representado pelo peso desse líquido, representado por WF aqui, certo? Então, eu dividi em 3 partes. Então, aqui a gente vai ter a pressão do líquido acima desse líquido aqui. Aqui a gente vai ter a pressão lateral desse líquido aqui. E aqui a gente vai ter a pressão exercida por esse líquido aqui, certo? Então, a gente vai dividir em 3 partes. O nosso WF, que representa a pressão desse líquido aqui, ó, nesse perímetrozinho aqui, BDA, ó, BDA, ele vai ser igual ao peso específico, né, vezes a largura da nossa placa, né, a largura da nossa placa, que aqui chama de B, né, ó, largura, ó, certo? Peso específico vezes a largura vezes essa areazinha aqui, ó, certo? Vezes essa areazinha aqui. Beleza? Então, com isso, a gente obtém o nosso WF. A nossa força resultante vai ser o somatório de todas essas forças resultantes aqui. Então, a gente vai ter uma força resultante dessa carga retangular, representada por FAB,
uma força resultante da carga trapezoidal representada por FAD, e a força resultante WF, certo? Então, essa força resultante vai ser igual ao somatório dessas forças. Vai ser igual a FAD mais FAB mais WF. E para localizar o centro de pressão P na placa, nós utilizamos o somatório de momentos, certo? Porque para que essa placa aqui esteja em equilíbrio, obrigatoriamente o momento resultante da força de pressão total tem que ser igual ao somatório dos momentos de cada uma dessas forças aqui. Então, se a gente utilizar essa equação de equilíbrio do somatório de momentos, a gente consegue encontrar o ponto de pressão, o centro de pressão para essa nossa placa aqui, certo? E aqui é o nosso último caso, certo? Aqui é o nosso último caso. Nesse nosso último caso aqui, pessoal, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma placa plana, certo? Mas sendo que essa placa plana, ela vai ter uma espessura variável, certo? Essa placa plana, ela vai ter uma espessura variável, certo? Então, para esse caso aqui, a gente faz o seguinte. A gente vai ter um elementozinho de força aqui, DF, certo? Sendo aplicado nessa áreazinha infinitesimal aqui, onde essa nossa áreazinha infinitesimal dA vai ser igual a x dy, certo? Então, esse nosso dF, a gente já viu que o dF vai ser igual à pressão vezes a área dA. A pressão vai ser igual ao peso específico vezes a profundidade Z, multiplicado pela área dA. A gente integra isso daqui para poder encontrar a nossa força resultante. Então, a nossa força resultante vai ser a integral de dF, que vai ser igual a gama, que é constante, então sai da integral, vezes a integral de ZdA. Então, com isso, a gente encontra a força resultante igual ao peso específico vezes Z barra vezes A. Agora, o que é esse Z barra? Esse Z barra, pessoal, é a profundidade do centroide C' dessa nossa área aqui, certo? Então, para encontrar essa força resultante, a gente precisa localizar o centroide C' dessa nossa área aqui, certo? Porque a nossa força resultante vai ser igual ao peso específico do líquido vezes a profundidade do centroide C' da área, multiplicado pela nossa área da nossa placa, certo? Aí com isso a gente encontra a nossa força resultante. Para finalizar, nós vamos resolver essa questãozinha aqui, certo? Então vamos lá. Então, o que é que a gente vai ter aqui, pessoal? Aqui a gente tem como se fosse uma calha cheia de água, certo? E o que é que ele pede aqui nessa questão? Ele pede para a gente determinar a intensidade e as coordenadas do ponto de aplicação da força resultante que vai estar atuando sobre essas placas triangulares aqui, certo? Então, aqui a gente tem uma placazinha triangular e do outro lado também tem outra placa triangular. Certo? Então, ele pede para a gente calcular a força resultante que essa água está fazendo nessas placas triangulares aqui e o ponto de aplicação dessas forças resultantes. Certo? Aqui ele já dá a densidade do líquido, né? Que aqui no caso é a água, né? A densidade da água que vale 1000 kg por metro cúbico. Certo? E aqui a gente tem um desenhozinho da distribuição das forças de pressão ao longo da nossa placazinha triangular, certo? Então, aqui em cima a nossa pressão vai ser 0 e a pressão ela vai aumentando à medida que a gente vai aumentando essa profundidade aqui, certo? Aqui ele já dá a profundidade da placa como sendo 1 metro, né? Ele já dá essa profundidade, certo? E aqui ele faz esse desenhozinho de diagrama para facilitar a resolução do nosso problema. Beleza? Beleza. Então, como é que a gente faz para encontrar essa força resultante, pessoal? A gente acabou de ver que a força resultante
vai ser igual ao volume desse diagrama de pressão aqui, certo? E esse volume de diagrama de pressão, ele vai ser igual ao peso específico do líquido vezes a integral de ZdA, certo? A integral de ZdA. Beleza? Que é exatamente a integral de cada elementozinho desse daqui infinitesimal de área ao longo do nosso eixo Z. Esse nosso eixo Z variando de 0 até 1 metro, certo? Então, aqui a gente simplesmente substitui o gama por ρ vezes G, né? O ρ da água, que é a densidade, ele já dá aqui na questão, né? Que vai ser igual a 1.000 kg por metro cúbico. E a gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui vezes a integral de 0 a 1 de Z, onde o nosso dA, o nosso elementozinho de área aqui, ele vai ser igual a 2 vezes x vezes dz. Então, já coloquei aqui 2 vezes x vezes dz. Então, pessoal, para calcular essa integral aqui, eu preciso encontrar uma relação entre x e z. Como é que eu faço para encontrar uma relação entre x e z? Eu peguei esse triângulozinho aqui, ó. Eu peguei esse triângulozinho aqui e desenhei aqui, ó. Então, eu tenho esse triângulo maior de 0,5 metros de base, a altura de 1 metro, e tenho esse triângulozinho menor aqui, ó, que vale x de base e a altura 1 menos z, onde z é a profundidade desse elementozinho aqui de área df, certo? Então, com isso, semelhança de triângulos, né? 1 metro está para 1 menos z, assim como 0,5 está para x. Então, isolando o x aqui, passando o x para cá e 1 menos z para cá, eu tenho que x vai ser igual a 0,5 vezes 1 menos z. Beleza? Agora que eu tenho uma relação entre x e z, eu substituo aqui na minha integral para poder resolver a minha integral, certo? Então, a nossa força resultante vai ser igual a 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a integral de 0 a 1 de z, vezes 2 vezes x, que vale 0,5 vezes 1 menos z dz. Beleza? Multiplicando isso por isso, eu vou ter 9.810 newtons, né? Vezes essa integral aqui. Essa integral aqui eu dividi em duas, certo? Para facilitar. Então, aqui eu vou ter a integral de 0 a 1 de z vezes 2 vezes 0,5 vezes 1, que dá 1, né? Então, dá a integral de 0 a 1 de z dz, menos a integral de 0 a 1 de z vezes 2 vezes 0,5 vezes z, que vai dar z ao quadrado dz, certo? Essa primeira integral aqui vai ser z ao quadrado sobre 2, de 0 a 1, e essa segunda, z ao cubo sobre 3, de 0 a 1. Isso daqui, com z de 0 a 1, vai dar igual a 1 meio, e aqui vai dar igual a 1 terço. 1 meio menos 1 terço multiplicado por 9.810, eu tenho uma força resultante de 1.635 newtons. Beleza? Mas aí, pessoal, além da força resultante, ele pede para a gente calcular também as coordenadas do ponto de aplicação dessa força resultante, certo? Bem, olhando para a nossa figurinha aqui, a gente pode perceber que em relação ao nosso eixo X, que é esse eixo aqui, o nosso ponto de aplicação ele vai estar exatamente em cima do eixo Z. Como ele vai estar exatamente em cima do eixo Z, o X vai ser igual a zero, certo? E com relação ao eixo Y, a gente vai ter uma coordenada y também igual a zero. Por quê? Porque ele quer o ponto de aplicação da força nessa placa aqui. E a placa ela está no plano XZ. Como ela está no plano XZ, todos os pontos dessa placa vão estar localizados na coordenada y igual a zero. Então, o nosso x vai ser igual a zero e o nosso y vai ser igual a zero. O x barra e o y barra, certo? Então, nós precisamos calcular o nosso z barra. Quanto é que vai ser o nosso z barra? O nosso z barra, pessoal, ele vai ser a integral de z barra dv no volume dividido pela integral de dv no volume, certo? Então, aqui nós temos que essa integral de z dv vai ser igual ao nosso ρ integral de z dA. Não é isso? Porque na verdade é o seguinte, a integral do volume vai ser igual a ρ integral de z dA.
mas aqui é a integral de z dv. Como é a integral de z dv, aqui a gente vai ficar com gama vezes a integral de z ao quadrado dA, certo? Então, a gente vai ter gama integral de z ao quadrado dA. O nosso dA vale 2x vezes dz, está aqui. Então, a integral de z ao quadrado dA, que é 2x vezes dz, vezes o gama, que é igual a ρ vezes g. Isso tudo dividido pela integral do volume. Essa integral do volume, a gente já sabe quanto é que vale, que é exatamente igual à nossa força resultante, que vale 1.635 newtons. Certo? Então, substituindo os valores aqui, a gente vai ter o ρ igual a 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, dividido por 1.635 newtons. Isso daqui, vezes a integral de 0 a 1, z ao quadrado, vezes 2 vezes x, que vale 0,5 vezes 1 menos z, dz. Beleza? Calculando isso aqui, eu vou encontrar 6. Isso daqui vezes isso dividido por isso vai dar 6, né? Então, vai ficar 6 vezes a integral de 0 a 1 de z ao quadrado dz, que é z ao quadrado vezes 2 vezes 0,5 vezes 1, vai dar z ao quadrado dz, menos a integral de 0 a 1 de z ao cubo dz, que vai ser z ao quadrado vezes 2 vezes 0,5 vezes z, certo? Então, resolvendo essas integrais aqui, eu vou ter que z barra vai ser igual a 6 vezes z ao cubo sobre 3 com z variando de 0 a 1, menos z a 4 sobre 4 com z variando de 0 a 1. Então, aqui eu vou ter 1/3 e aqui eu vou ter 1/4. Então, 1/3 menos 1/4 vezes 6, eu encontro um z barra de 0,5 metros. Então, o ponto de aplicação da nossa força resultante vai ser exatamente igual à metade da altura do nosso triângulo. Beleza? E aqui no final, eu coloquei mais 4 questõezinhas para finalizar a nossa lista N2. Beleza, galera? Então, nós temos 10 questões da lista N2 para vocês entregarem para mim até o dia da prova. Beleza? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Então, nós, com essa aula, concluímos o conteúdo da nossa prova N2, certo? Essa é a nossa última aula, né, de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo ou com relação à resolução de qualquer exercício desses aí, vocês podem falar comigo, certo? Vocês podem mandar e-mail para mim para perguntar alguma coisa, ou podem falar comigo através do Google Classroom, certo? Então, com isso nós encerramos o conteúdo da N2. Eu quero marcar com vocês mais uma aula ao vivo, né? Fazer mais uma reuniãozinha, a última reunião da gente do semestre, certo? Para tirar dúvidas antes da prova. E com isso a gente finaliza o nosso semestre, certo? Então essa é a nossa última aula. Eu quero marcar uma reunião de tira dúvidas com vocês na próxima segunda-feira, certo? Para a gente fazer uma revisão geral, tira dúvida de exercício. E na quinta-feira nós vamos aplicar a nossa prova N2. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa reunião de tira dúvidas.